mais que ela seja muito bem expressada, se o Espírito Santo de Deus não estiver nela, ela não produzirá. E também, irmão, por mais que você seja cheio do Espírito, mas se você não tiver entendimento da palavra, você perde a batalha e perde a guerra. Porque, irmão, porque o inimigo ele é mestre na palavra. O inimigo, irmão, ele é perito na palavra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus crescia na graça, no conhecimento. Jesus crescia como um soldado completo e preparado para o reino. A Bíblia vai dizer que com 12 anos de idade, Jesus era admirado dentro do templo. Quando olhavam para o Messias, quando olhavam para aquele simples menino pregando, ficavam surpreendidos com tamanha sabedoria. E sabedoria, irmão, não é inteligência. Inteligência é conquistada na terra. Sabedoria vem do alto. Você pode ver muitos homens que são inteligentes, muitas mulheres que são muito inteligentes, administram muitas áreas da vida, trabalham e prosperam, mas inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria vem do alto, inteligência vem da terra através do estudo, mas a sabedoria, ela só vem de Deus, que é, aleluia, o maior ensinador, aleluia, que nos ensina muitas vezes, quando na madrugada as lágrimas são derramadas, quando pela manhã o louvor é tributado em direção, aleluia, ao trono da sua glória. Sabedoria só vem do alto e do céu, e só para quem tem tempo, para que ela possa entrar. Às vezes, irmão, nós queremos sabedoria, mas não temos tempo para Deus nos ensinar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, irmão, em um período dos 18 até os 30 anos, Jesus vai ficar dentro de uma carpintaria. E a grande pergunta é: por que Jesus fica 18 anos oculto? A grande pergunta é: por que Jesus fica um período de 18 anos sem ninguém falar dele? Você pode ler a Bíblia, dos 18 até aproximadamente os 30 anos, ninguém fala do Messias, ninguém lembra quem é o filho do carpinteiro, porque a Bíblia vai nos dizer que ele estava dentro de uma carpintaria. E deixa eu dizer uma coisa nessa noite: a carpintaria é necessária na nossa vida. Às vezes nós estamos escondidos, mas o plano de Deus em nos esconder é para nos preparar. O maior ministério de um homem de Deus não é o ministério culto. O maior ministério de um homem de Deus é o ministério oculto. É o ministério quando ninguém vê, porque quando eu prego gera glória, quando você louva gera glória, quando Deus te usa alguém vai dizer ele é usado, mas o ministério que ninguém enxerga é aquela oração no secreto, é aquele jejum que ninguém sabe, mas você está na presença de Deus, oferecendo a Ele o teu melhor. Eita, glória a Deus. Mas ainda a preocupação do século 21, até Deus balançar a igreja, vai ser, irmão, ministério culto. A geração e o tempo em que estamos vivendo é uma geração de homens e mulheres que gostam de aplauso. É uma geração de homens e mulheres que gostam de ser vistos. É uma geração de homens e mulheres que gostam de glória humana. Só que a Bíblia diz que estes tais já receberam, aleluia, o seu galardão aqui. E ao chegar na presença dele não terão nada para receber. A Bíblia nos ensina como devemos orar. A Bíblia diz que quando nós orarmos é para entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ao nosso Pai que nos ouve em secreto, nós apresentar a Ele o que nós precisamos. E Deus, irmão, Ele tem prazer em ouvir homens sinceros. Deus, Ele tem prazer em ouvir mulheres sinceras. Para Deus não precisa maquiagem humana. Para Deus, irmão, não precisa você chegar lá na presença dEle ou na igreja. Porque é assim, irmão, muitas vezes nós temos uma oração bonita, mas não recebemos milagres. Sabe por quê? Porque nós chegamos aqui, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro Deus forte,
Estrela da manhã, raiz de Jessé, Emanuel. E se bobear, irmão, ele vem de trás para frente, ditando tudo. Cada significado. E aí não vê resposta do céu. Porque Deus sabe não o que você pronuncia com os lábios. Deus sabe o que realmente está dentro de você. Deus conhece o que está no teu íntimo. E o que Deus quer, pregador, Deus quer um coração sincero. Senhor, pequei, mas eis-me aqui. Senhor, tropecei, mas eis-me aqui. Senhor, eu não consegui vencer essa batalha, mas eu estou aqui para oferecer a Ti a minha vida como sacrifício vivo de adoração. Meu Deus do céu! Nós não recebemos, irmão, porque queremos pintar para Deus um homem grande. Pintar para Deus um super-herói, uma super-herói. Deus nos conhece dentro do íntimo do ser e da alma. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, daqueles que o temem e o livra do mal. Deus está observando você. Ele já sabe da tua fraqueza, Ele sabe da tua debilidade, Ele sabe o que tu está enfrentando. Mas a Bíblia nos ensina que Ele nos pede que nós devemos apresentar a Ele, aleluia, aquilo que nós necessitamos. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus com 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. E é interessante, irmão, que Jesus, ele espera completar os 30 anos de idade. Por quê? Porque segundo a lei do judeu, o judeu poderia se tornar um líder após os 30 anos de idade. Antes dos 30 anos, o judeu não tinha autoridade como líder. Irmão, esperar o tempo de Deus é uma das etapas mais importantes da vida de um crente. O tempo de Deus, irmão, é o melhor tempo. Quantas pessoas que saíram do, aleluia, do tempo de Deus. Quantos irmãos, quantas irmãs que quiseram ajudar ao Senhor e tropeçaram. Quiseram acelerar o ministério e tropeçaram. Anteciparam a promessa e tropeçaram. Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, santa, perfeita e agradável. O tempo de Deus é o tempo perfeito. A Bíblia diz que quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus inicia o ministério com grande poder e glória. E perceba, irmão, que Jesus vai ficar aproximadamente 18 anos dentro de uma carpintaria. Quem sabe, irmão, neste período é o período da zombação. Quero que você entenda que o período da prova é o período da crítica. O período da prova é o período da zombação. O período da prova é o período que alguém vai questionar: cadê o teu Deus? Quando eu olho para a Bíblia, eu imagino naquele período, naquela época, alguém olhando para Jesus. Aleluia. Alguém olhando para o Filho de Deus e dizendo: se tu és o enviado de Deus, por que tu não está curando? Será que Jesus já não tinha passado pelo leproso? Será que Jesus já não tinha passado pelo cego? Será que Jesus não convivia no meio dos necessitados? Ele convivia. Aleluia. Ao lugar onde ele estava havia muita necessidade. A pergunta é: por que Jesus não fazia milagre? Porque ainda não tinha chegado o tempo. Quero nessa noite que você entenda que quando chegar o tempo, Deus vai te usar. Quando chegar o tempo, a porta que está fechada vai se abrir. Quando chegar o tempo, a enfermidade que não sai de jeito nenhum, Jesus vai arrancar com mãos fortes e você vai testificar da bondade da sua misericórdia. Glória a Deus. Glória. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está realizando milagres. Glória a Deus. E esta mulher, irmão, ao qual nós lemos, a Bíblia não diz o seu nome, mas o que me chama a atenção é a sua fé. E a fé, irmão, é a ferramenta que a igreja está perdendo no decorrer dos anos.
Lembra, irmão, que nós ouvimos as irmãs do círculo de oração falar com tanta graça, tanta convicção, tanta fé, que os milagres aconteciam. E hoje, no decorrer da caminhada, já não se vê mais a fé ativa. O problema da igreja, irmão, é a falta de fé. A Bíblia diz que esta mulher aqui, por um período de 12 anos, ela coloca todos os seus investimentos, todos os seus bens, e conjecturo eu esta mulher indo no melhor consultório da cidade, perguntando para o maior especialista: quanto você quer? Quanto é o teu preço, o teu valor para uma consulta? Para aleluia, para me receitar um remédio, para que possa estancar o meu sangue. Nós sabemos que no livro de Levíticos, a Bíblia vai dizer que este período que esta mulher está enfrentando era para durar 7 dias. Mas algo que era para durar de 5 a 7 dias, estendeu-se por um período de 12 anos. E nesse período de 12 anos, esta mulher, a Bíblia diz que ela gasta todos os seus haveres. Parece que eu vejo esta mulher, irmão, indo nos melhores especialistas da época, pagando as melhores consultas, já não resolvendo, talvez ela foi na benzedeira. Será que você pode fazer uma reza para que eu possa ser curado? Talvez a benzedeira não resolveu o problema dela, ela vai no macumbeiro. Faz um trabalho, quanto você quer eu te pago, eu tenho dinheiro. Deixa eu abrir um parênteses nessa noite para você entender o que Deus está falando. Irmão, o crente não vai se converter enquanto as coisas estiverem boas. Ninguém vem para os pés do Senhor enquanto estiver dando tudo certo. Não tem. Pode escrever na tábua do teu coração: eu me lembro quando eu vim para Jesus. Você também se lembra quando você veio para Jesus. Jesus poderoso! Ninguém entrega a alma, aleluia, ao Senhor quando está prosperando, quando a vida sentimental está às mil maravilhas, quando o casamento está uma beleza, quando a vida financeira está abundante, quando a vida espiritual, aleluia, sem contar, porque a pessoa que não tem a presença de Deus não tem vida espiritual, mas a pessoa, irmão, enquanto está dando tudo certo, não quer saber da porta da igreja, ela procura recurso em outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Só que o nosso Deus, irmão, ele é especialista. Ele permitiu 12 anos a mulher bater em todas as portas. Ele permitiu 12 anos a mulher a rodear a cidade, procurando recursos. Deixa nessa noite dizer algo para você: Deus está permitindo para alguém que está neste lugar bater em muitas portas, procurar recursos em muitas portas, procurar uma saída em outros lugares, procurar um preenchimento para a alma vazia em outros lugares. Mas o verdadeiro lugar ainda é no altar. O verdadeiro lugar ainda é na igreja. Aproveita enquanto a porta está aberta. Irmão Marcos, mas eu já sou crente. Mas tem gente que é crente, mas ainda não sentiu a presença verdadeira do Senhor. E exulta qual pregador. Por isso que nunca está firme na presença do Senhor. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Porque não teve um encontro verdadeiro com o poderoso Jesus. Oh, Jesus! Esta mulher bateu em todas as portas. Só que interessante que quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu sei aonde eu vou. Irmão, esta mulher aqui, segundo a lei do livro de Levíticos, ela era considerada imunda. Tudo que ela tocava, imundo. Todos quanto tocassem nela, imundo. Esta mulher aqui, segundo os historiadores vão dizer, que havia um lugar aonde ficavam os coxos, aonde ficavam os paralíticos, aonde ficavam as pessoas impuras. Havia um lugar onde ficavam os rejeitados. E ela estava lá. Mas ela ouvindo falar de Jesus. Tem gente, irmão, que precisa ver milagre. Mas Jesus nessa noite está nos ensinando o que é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento
das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Ei, irmão, você olhar para a porta fechada e dizer, ela vai se abrir. Ei, irmão, é você olhar para a tua situação difícil e dizer, eu vou sair daqui, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. É muito fácil, irmão, profetizar na vida de quem está prosperando. É muito fácil, irmão, profetizar na vida de quem está caminhando. Agora a fé é quando você vê a porta fechando, mas você olha e diz, Jesus vai abrir para mim. Fé, irmão, é quando você tem alguém que está viciado no crack já há muitos anos. Viciado na cocaína, que meu irmão 17 anos perdido. Mas a fé da minha mãe alcançou ele. A tua fé nessa noite, irmão, quando ela ativar, ela tem um poder tão grande que se a igreja começasse a usar a fé, não haveria mais, irmão, dificuldade contada no meio das rodas de fofoca. Porque quando, irmão, nós contamos os nossos problemas, ao invés de achar uma ajuda, nós arrumamos outro problema. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a tua luta não deve ser contada para qualquer um, mas deve ser apresentada no altar ao Senhor que pode resolver. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde a ajuda vem do Senhor. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo, irmão, de um irmãozinho que estava meio fraco na fé, meio sem força, meio sem ânimo. E ele foi contar para alguém que ele muito estimava. Eu não estou generalizando isso aqui, ainda tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus e devem ser reverenciadas. Homem e mulher de Deus reverencia. Homem e mulher de Deus, irmão, você deve respeitar e honrar. São poucos, mas ainda tem. Mas a maioria, no tempo em que nós estamos vivendo, quando você conta o teu problema, ao invés de apresentar no altar, enquanto você está trabalhando, o homem de Deus ele vem para a igreja. Senhor, o meu irmãozinho está enfrentando tal situação. Senhor, o meu obreiro, a minha obreira, Senhor, a minha amiga, o meu membro, ele está em guerra, mas eu entrei com ele nessa guerra, porque a luta dele não é só dele, também é minha. O problema dele não é só dele, também é meu. A dificuldade dela não é só dela, também é minha. E nós declaramos guerra e queremos vitória no céu. Mas infelizmente nós estamos num tempo aonde o amigo tem um amigo. Cuide muito bem. Se você tem e conhece o nome de Deus, reverencia ele, respeita e honra, mas cuide, porque o amigo sempre tem um amigo. Você às vezes de bom coração vai lá e abre a tua dificuldade, a tua necessidade, e ao invés de ser apresentado no altar, quando você menos espera, você chega no banco da igreja ou no meio da roda dos amigos e todo mundo já sabe da tua dificuldade. Então, homens de Deus devem ser reverenciados, mas algo que nós devemos apresentar a nossa necessidade, ele nos responde. A Bíblia diz que esta mulher, já não podendo mais com os seus recursos, ela vai ouvir falar de Jesus. E este ouvir, irmão, gera algo dentro dela tão grande, que se a palavra de Deus que é pregada no altar fosse dado crédito, assim como esta mulher deu, verdade, para glória a Deus, aquilo que pregavam a respeito de Jesus. Porque a Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, ela decidiu sair da onde? Lá do Vale dos Rejeitados. Irmão, vamos ser sinceros. aleluia. Nós estamos vendo uma mulher guerreira. Eita maravilha. Nós estamos vendo uma irmã que, aleluia, é determinada em vencer. 12 anos, sangue saindo do seu corpo, e ela não morre. Quem olhava para ela dizia, já era para ter morrido há muito tempo. Quem olhava para ela dizia, já era para ter se entregado há muito tempo. Mas a Bíblia diz que ela não se entrega. A Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, e a Bíblia não diz, irmão, a Bíblia não fala o tempo, irmão, a situação que ela estava, o seu corpo como estava. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher, mesmo talvez com o corpo já deteriorando,
já sem vigor, já sem força, meio que de arrasto, ela vai tomar uma decisão. Que decisão, pregador? De ir até Jesus. O modo convencional é Jesus tocar. E a igreja está esperando, pastor, Jesus tocar. Sabe por que muitas vezes os crentes não recebem milagre? Porque lá na minha igreja é terça, quinta, sábado, domingo escuto. Os crentes vêm na terça, Jesus me toca. Ele vem na quinta, Jesus me toca. Ele vem no sábado, Jesus me toca. Ele vem no domingo, Jesus me toca. E aí chega no final do culto de domingo, ele vai para cá decepcionar. Ele vem a semana inteira esperando Jesus tocar. Mas esta mulher aqui não. Esta mulher não esperou Jesus tocar. Ela decidiu tocar. Quando você vem na igreja, não esperando a palavra do pregador, não esperando o louvor do cantor, mas você vem determinada a oferecer o culto a ele. Antes dele te tocar, você já tocou nele e recebeu o milagre. Eita glória! Eu vivo na igreja, Jesus me toca. Jesus está dizendo, eu já estou aqui no culto, eu já estou aqui na igreja, estou esperando o teu louvor, estou esperando a tua adoração, estou esperando tu abrir o teu coração, estou esperando tu contar a tua necessidade, para então eu resolver. Antes de Jesus olhar para trás para tocar, ela tinha saído para tocar. Ela saiu de casa para tocar. Quem sai de casa para vir para a igreja para receber o milagre não volta embora vazio. Quem vem na igreja para oferecer adoração para Deus, ele não vai embora com a adoração, porque Jesus recebe, Jesus guarda. Para quê, irmão Marcos? Para no dia da dificuldade, ele lembrar do tempo que tu adorou, do tempo que tu glorificou e te retribuir. E aproveite, irmão. Aproveite o tempo que tu está forte, animado. E faz reserva. Faz reserva. Ele é reserva para o Senhor. Porque não é sempre que nós estamos animados. Se nós disser aqui que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano, é mentira. Há momento que nós estamos e não leamos. Sai de casa vendo milagre. Chega na igreja vendo milagre. Profetiza e recebe. Recebe milagre. Mas há dias que nós saímos de casa sem força, sem ânimo, desanimado. Parece que não conseguimos enxergar nem uma portinha, nem uma frestinha. Faça reserva. Faça reserva. Está abençoado, está feliz, está animado. Faça reserva. Deposite na presença do Senhor. Para quê? Para no dia mal o Senhor lembrar do tempo que tu adorou e te retribuir e te sustentar de pé. É isso, aleluia. A mulher aqui, ela tocou. Jesus já sabia quem tinha tocado. Jesus já sabia. Como assim, pregador? Jesus sabia. Mas o que Jesus queria? Jesus queria, aleluia, ouvir ela pronunciar com a boca dela. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez. Todos que aqui estão têm milagre para contar. Todos que aqui estão têm um testemunho para contar. De onde Jesus tirou. De onde Jesus arrancou. De onde, irmão, Jesus te tirou e te colocou hoje como um servo do Senhor, como uma serva, testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de porta aberta. Todos nós temos. Jesus queria ouvir da boca dela. Por quê? Porque Jesus sabia que a multidão já conhecia a necessidade dela. Jesus sabia que a multidão sabia do problema dela. Sabe o que Jesus quer fazer, irmão? Jesus quer fazer notório o teu milagre. Para quê, pregador? Para eles lembrar que quem Jesus curou era uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo, que o macumbeiro não resolveu, que o feiticeiro não resolveu, que a benzedeira não resolveu, que o melhor médico não resolveu, mas que Jesus de Nazaré, aleluia, não tocou, mas foi tocado, e dele saiu virtude, e o milagre aconteceu.
mostrar para a multidão que para ele o que o médico diz que é impossível, para ele é apenas um toque. Para ele é apenas um toque. Se coloque de pé nessa noite. Irmãos, nessa noite eu quero convidar você para nós ativar nossa fé. Sabe por que você está perdendo batalha? Porque muitas vezes você está deixando a fé desesperada. A fé, irmão, é uma ferramenta desde o Antigo Testamento usada pelos grandes homens de Deus. A fé, irmão, é uma ferramenta que era usada desde o passado, mas que a igreja vem caminhando sem ela, sabendo quem é ela, ouvindo o testemunho da boca dos outros que usaram a fé, mas que muitas vezes não têm os seus testemunhos próprios, porque não usam a fé. E a fé, irmão, é uma ferramenta tão poderosa que, pela fé, Abraão se tornou uma das maiores referências. Pela fé, Abraão se tornou pai de uma multidão. E fé, irmão, é crer no impossível. E eu quero nessa noite desafiar você a usar a tua fé. Como assim, pregador? Nós vamos nessa noite orar. E eu quero que, neste exato momento, você lembre de algo que você precisa apresentar ao Senhor. Mas algo impossível. O possível, irmão, você faz. Bater na porta de emprego, segunda-feira, você pode ir até lá. Pode ir. Jesus pode abrir, irmão? Pode. Mas Jesus quer ver você bater lá. Uma dorzinha de cabeça, irmão, você toma lá um remedinho e vai curar. Eu estou falando de coisa impossível nessa vida. Não, Marcos, o impossível é Jesus libertar o meu filho do crack. Não, Marcos, Jesus não pode, Jesus pode. Não, Marcos, o impossível é Jesus curar um familiar meu do câncer, Jesus pode curar. Não estou pregando um Deus miserável, um Deus fraco. Nós muitas vezes dizemos do nosso Deus um Deus pequenininho. A nossa luta fica gigante perto do nosso Deus. Mas você serve a um Deus grande. Você não serve a um Deus miserável, irmão. Você serve a um Deus que tem porta grande para abrir para você. Oh, glória! Você serve a um Deus que tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Mas muitas vezes, irmão, nós deixamos a luta subir e o nosso Deus diminuir. Nosso Deus fica tão pequenininho. O problema parece que fica gigante. Você vai diminuindo o teu Deus. Mas nessa noite eu quero convidar você para você usar a tua fé. Apresente, aleluia, na presença do Senhor aquilo que é impossível. E se você usar a tua fé, irmão, Jesus não quiser, aonde você me encontrar, pode me chamar de mentiroso. Por que, pregador? Porque eu tenho certeza que quando nós usamos a nossa fé, não tem barreira que fique de pé. Não tem demônio que resista à nossa fé. Não tem cadeia espiritual que não é quebrada. Não tem corrente que não é desamarrada. Porque nada resiste ao poder do nosso Deus. Espírito Santo de Deus, uma vez mais, na tua presença nós nos colocamos. E eu apresento, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está. Nós, nessa noite, Deus, ativamos a nossa fé, crendo que o Senhor ainda é Deus de milagre, crendo que o Senhor ainda é Deus de porta aberta, crendo que o Senhor é ainda o Deus que restaura a família, que o Senhor ainda é o Deus que restaura o ministério, que o Senhor ainda é o Deus que restaura aquilo que está destruído, aquilo que está quebrado, deteriorado pelo tempo e pelo adversário. Nesta noite, meu Deus, diante da tua presença, nós apresentamos a necessidade de cada irmão. Nós pregamos sobre fé e eu sou milagre de fé. Eu sou milagre, Senhor, de que o Senhor abre porta, de que o Senhor cura a enfermidade. Eu sou testemunha viva, Pai, do que o Senhor já fez. Eu tenho certeza, Deus, que se nessa noite a fé da igreja for ativada, as barreiras serão quebradas, os demônios fugirão ou serão queimados pelo poder da glória do Senhor. Deus, nessa noite nós repreendemos toda a fuga do adversário, toda a obra do maligno contra o lar, contra a família.
contra o ministério, contra a chamada, que neste lugar possa ser porta, possa ser refúgio de almas que estão padecendo, perecendo. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo dia, obrigado por ter trazido cada irmão neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que brevemente o Senhor voltará, e segundo a tua palavra, o Senhor não tardará. Se o Senhor vier daqui a alguns instantes, se o Senhor vier daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, nós ainda cremos, Senhor, que a nossa morada não é na terra, a nossa morada é no céu. Nós não queremos ficar aqui, nós não somos aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Os sinais que antecedem a tua volta já estão sendo vistos a olhos humanos. Se o Senhor vier, que nós possamos ao Senhor, aleluia, como o Senhor morar. O Espírito Santo de Deus abençoe cada irmão, cada irmã que aqui chegou, que o Senhor possa ir com eles, livrando do mal da morte, livrando da cilada, da armadilha e do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, eu abençoo o menor ao maior, em nome de Jesus. Amém.